ânsia de matar discípulos. Algumas versões da palavra de Deus diz que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, não é? E agora nós vamos ver por que Saulo fazia isso, né? Porque a gente acha assim, puxa vida, Saulo de Tarso foi um homem perverso, né? Terrível, porque ele perseguia a igreja do Senhor. E nós vamos conhecer um pouquinho da vida de Saulo, para entender o porquê ele tinha essa sanha em perseguir os crentes. Quem era Saulo? Saulo, ele era chamado de Saulo de Tarso, porque ele nasceu em uma cidade chamada Tarso, na Sicília, na Itália, né? A sua descendência judia era da tribo de Benjamim. Então ele pertencia à linhagem do rei Davi. Olha só, seus pais eram comerciantes e eram ricos. Ele era cidadão romano, ligado à seita dos fariseus. E a Bíblia nos mostra que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era uma espécie de rabino, que defendia com zelo a Torá, a lei mosaica, aquilo que os judeus tinham como tradição, não é? Que levou os judeus a se manterem como o povo de Deus. Então, Saulo era fariseu, filho de fariseu. Por isso que ele disse, fariseu dos fariseus. O pai dele era fariseu e gerou um fariseuzinho. Então, Saulo era fariseu, filho de fariseu. E estudando a história dele, a gente vê que ele nasceu mais ou menos em torno do ano 5 a 10 depois de Cristo, né? E ele mesmo fez uma descrição dele próprio em Filipenses 3, versículos 5 ao 6, né? Que o irmão vai colocar lá. Ele diz assim: eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Olha só, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Deus viu em Saulo? Ele era um homem comprometido com as convicções que ele tinha. Eu não sei se você já prestou atenção, mas toda vez que a gente pega alguém da seita que é contrária ao cristianismo e que é uma seita que as pessoas não saem uma vírgula de tudo que é escrito nas orientações e nas determinações para eles seguem às cegas. Quando elas vêm para o cristianismo, o que acontece com elas? Vocês já viram o testemunho? O que eles vão fazer? Eles vão lá, estudam o Novo Testamento, estudam a história de Jesus, eles confrontam com a tradição deles, e eles, assim como eles eram comprometidos com aquilo que convenceu eles antes, eles se tornam comprometidos com o Evangelho de Cristo. Então eles não se importam até em morrer pela pregação do Evangelho. E Paulo, o Saulo, melhor dizendo, ele era essa pessoa. Ele mesmo diz aqui, eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. E ele diz de si mesmo, eu era tão zeloso pelo cumprimento da lei, que eu persegui os cristãos, eu persegui a igreja. E ele diz assim, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor.
Senhor viu nele? O Senhor viu nele uma pessoa totalmente comprometida com as suas convicções, com aquilo que ele cria. E Saulo considerava, por causa dessa crença, ele considerava a nova religião uma traição à lei de Moisés. Por quê? Porque os que se convertiam ao cristianismo, os judeus que se convertiam ao cristianismo, abandonavam as tradições judaicas e encontravam agora uma vida totalmente plena em Jesus. Uma vida que não tinha as amarras da lei, porque precisava que alguém cumprisse a lei. E Jesus veio e cumpriu em si mesmo a lei para que o povo fosse liberto. João 8,32, que não tem nada a ver com política. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Esse povo aqui, os primeiros cristãos, eles conheceram. E conhecer, quando fala conhecer na palavra de Deus, não é assim, aquele conhecimento assim, oi Regiane, e depois quando você sai, encontra de novo, alguém fala assim, quem é essa daí? Eu conheço a Regiane. Não é esse conhecimento. Conhecer Jesus é ter um relacionamento íntimo com Ele e viver os preceitos, viver os mandamentos do cristianismo, viver do jeito que está na palavra de Deus, como aquela igreja vivia, com o temor do Senhor, em paz, se fortalecendo pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Esse povo chegou a esse conhecimento, então eles eram um povo feliz. E Saulo não conhecia isso, porque ele vivia aprisionado à lei, às tradições judaicas, a lei que ele era tão obediente a ela. Ele vivia prisioneiro, e com todo esse seu zelo, esse seu orgulho de ser parte do povo de Israel, Saulo, ele era jovem, foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um fariseu que ensinava os fariseus. E o que é que o jovem tem dentro dele? Tem uma paixão ardente. Era isso que ele tinha dentro dele. Ele creu naquilo que ele foi ensinado quando Gamaliel ensinou para ele os princípios a respeito da lei, a respeito da Torá, a respeito das tradições judaicas. Aquilo ele trouxe para dentro dele. Né? O que nós estamos vendo nos dias de hoje? De vez em quando é bom a gente trazer algumas coisas. O que nós estamos vendo falar aí fora sobre doutrinação de uma ideologia, não é? Uma ideologia que é oposta ao ensinamento de Cristo. Aonde é que eles estão colocando essa ideologia? Será que eles vêm pegar assim, nós que somos mais velhos, que passamos dos 60? De jeito nenhum. Eles estão dentro das escolas, estão doutrinando nos cursos. Doutrinando quem? Os mais jovens. Porque eles têm um fogo que arde dentro do seu coração. E Saulo, ele era assim, ele estava com a alma ardente como fogo. E ao mesmo tempo ele tinha um coração íntegro. O que é um coração íntegro? É um coração que não é dividido, não é faccionado. É um coração que estava totalmente depositado nos ensinamentos que ele havia recebido. Então ele era um jovem que tinha ardendo dentro dele todos os conceitos, toda a tradição, tudo aquilo que Gamaliel ensinou para ele. E agora o que ele vê? O que ele tem? Um confronto com os ensinamentos de Cristo. Aí ele olha e fala assim: esse povo está traindo as tradições judaicas. O que eu vou fazer? Ele fazia parte do exército romano, ele era um soldado romano. Eu vou ter que dar um jeito, né, de fazer
esse povo retornar à tradição que eles tinham antes. Voltar àquela tradição que eles tinham. Então ele tinha uma boa intenção. O coração dele era cheio de boa intenção. Ele queria ver o povo adorando a Deus daquele jeito que o povo adorava antes de Jesus, não é? Então, como ele tinha um coração íntegro, ele observava e praticava tudo que havia aprendido com Gamaliel. Olha só as linhas paralelas que a gente encontra. Saulo de Tarso observando e praticando tudo que ele havia aprendido com Gamaliel. E na outra paralela, nós temos os novos convertidos praticando e observando o que? Tudo que eles aprendiam com Cristo. Com os apóstolos. Os apóstolos é que passaram o ensinamento de Cristo para eles. E diz lá em Atos que eles observavam esses ensinamentos e praticavam o ensinamento. Então eram duas paralelas. E as paralelas, elas não conseguem se cruzar. Para você mudar de uma paralela, para você sair de um posicionamento que está andando em paralelo com o posicionamento correto, você tem que sair daquele lugar e se mudar para o lugar aonde está o ensinamento certo. Não é? Deu para entender um pouquinho? No entendimento de Saulo, na forma como ele foi instruído, por ele ser um cumpridor do rigor da lei, Saulo se considerava um zelador das coisas de Deus. Ele achava que ele estava zelando das coisas de Deus e que estava a serviço de Deus. Quantas pessoas que nós encontramos aí que acham que eles estão do lado certo, que eles só falam de Deus, que, sabe, mas não abandonam ainda alguns velhos costumes, não é? Não foram transportados para ser uma nova criatura. Saulo estava desse jeito. Ele tinha sido formatado pela tradição da lei para ser fariseu, como ele mesmo diz, fariseu dos fariseus. Ele tinha sido formatado pela tradição da lei. E no vigor da sua mocidade, investindo paixão, muito comprometido com o seu aprendizado, ele cria firmemente que deveria combater o cristianismo até que ele fosse totalmente extinto da face da terra, já que ele via essa nova religião, entre aspas, porque não era uma nova religião, era a igreja de Cristo sendo formada aqui na face da terra. Ele via essa religião nova como uma traição ao judaísmo. E Saulo não tolerava proselitismo. O que é o proselitismo? É sair daquela paralela errada e mudar para a paralela nova. Aqui nesse caso, né? O proselitismo é isso. É converter uma ou várias pessoas a uma religião, a uma causa ou uma ideologia. Aqui nós estamos falando de sair daquele judaísmo que tinha muitas tradições, que era impossível do homem cumprir toda a tradição, tudo aquilo que estava na lei. Jesus veio, eu volto a repetir, e cumpriu em si mesmo toda a lei, né? Saulo, ele não tolerava essa mudança, ele não queria, não cabia na mente dele. E talvez ele pensasse assim, né? Hoje a gente podia tergiverar aqui, como aceitar que seu povo abandonasse a lei de Moisés para seguir um homem, esse tal Jesus, que conforme a pregação dos cristãos havia sido crucificado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Como é que ele poderia tolerar isso? Se ele tinha um ensinamento consistente a respeito da tradição judaica,
Vamos lá para Atos dos Apóstolos, né? As palavras de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9 ao 11. Olha só o que diz. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. Eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Não havia obstáculo para Saulo cumprir aquilo que estava no coração dele, que era fazer com que o povo abandonasse os ensinamentos de Cristo e voltasse para a tradição que ele havia sido ensinado, que ele havia recebido. E segundo o próprio Saulo, que depois se tornou Paulo, segundo ele, tudo o que pudesse fazer para combater os adeptos da doutrina de Jesus deveria ser usado. E ele fazia isso com muito zelo, com muita atenção, empregando todos os esforços. Se preciso fosse, violência, tortura e por aí vai. Ia nos lugares, nas regiões estrangeiras, porque ele tinha livre acesso e perseguia as pessoas onde elas estivessem. É impressionante quando a gente observa que a fidelidade à lei de Saulo, o seu conhecimento intelectual e a sua ânsia de ser um judeu exemplar, de ser alguém que ninguém pudesse dizer um ponto a respeito dele com relação à sua crença no judaísmo, levaram a cometer essa barbárie, a ponto de se sentar, como nós vimos, com os principais dos sacerdotes e pedir cartas de recomendação que possibilitassem, ou seja, que desse autorização para ele perseguir e matar aqueles que criam em Jesus como enviado de Deus, ou como diz a versão que nós lemos aqui, os seguidores do caminho que é Jesus. Ele era jovem e ele, não vamos dizer assim que ele estava fazendo isso por maldade, mas ele estava fazendo por uma crença que ele tinha no seu coração, não é? Mas a nova religião, o ensinamento de Cristo, afrontava as tradições em que ele havia sido formado e que ele era fiel. Quantos de nós não fomos confrontados e afrontados por tudo aquilo que a gente cria que era uma religião boa, que era o caminho certo que nós estávamos seguindo, mas quando nós conhecemos a Jesus, nós deixamos aquelas velhas tradições e começamos a seguir a Jesus Cristo verdadeiramente, não é? Então, esse amor a Deus, aquele Deus lá, o Jeová no Antigo Testamento, esse amor a Deus era o que motivava Saulo a perseguir e a tentar acabar com os cristãos. Mas ele não sabia que Jesus já havia dado uma palavra com relação à igreja. Jesus havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, contra a noiva de Cristo. Saulo não sabia disso. E Saulo não sabia que a autoridade pela qual era pregada o Evangelho, as boas novas, que aqueles homens que ele estava caçando, eles tinham uma autoridade que estava acima das autoridades, daquelas cartas de recomendação, das autoridades do sumo sacerdote. Eles tinham autoridade, como Jesus disse, lá para os caminhantes lá de Emaús,
autoridade do nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Saulo não sabia disso. Ele não tinha conhecimento disso. Não é? Então ele achava que o que ele estava fazendo era correto, era o certo. Pouco antes da sua conversão, como nós vimos lá em Atos, no capítulo 9, versículo 1, o coração dele estava repleto de ódio, repleto de repulsa pelos primeiros crentes, a ponto que ele foi pedir essa autorização legal, né, esse respaldo do sumo sacerdote, para que outros judeus cooperassem com ele para executar a perseguição. Nós vamos ler o versículo de novo. Diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Amém? Amém. Então, para finalizar hoje, razões que levaram Saulo a perseguir os cristãos. Primeiro, a sua fidelidade à lei de Moisés e às tradições judaicas. Fidelidade à lei de Moisés e às tradições judaicas. Segunda razão, ele via Jesus como um impostor, o falso Messias, que blasfemava contra Deus. Por quê? Porque Jesus falava que ele era o ungido, o Messias, o Filho de Deus, que foi enviado a essa terra. Terceira razão, ele acreditava que a maneira de acabar com o cristianismo era se opondo ao nome de Jesus e prendendo aqueles que insistissem nessa fé. Não é? Então, essas três razões aí são as principais porque Saulo perseguia a igreja. E a semana que vem, guarde bem essas três razões, porque a semana que vem nós vamos ver a conversão de Saulo, amém? E vai ser tremendo, né? Quantas vezes nós passamos por esses textos de Atos, de Lucas, lemos a Bíblia toda e a gente vai pulando, a gente vai lendo e não se atém àquilo que nós estamos lendo. A gente não para pensar, né? Então, olha quanta coisa que nós vimos hoje. Nós vimos Saulo mostrando para nós que o comprometimento, a convicção, né, aquilo que arde no coração é o que dá coragem para fazer o que precisa ser feito. Só que ele estava do lado errado. Ele achava que ele, com essa coragem que ele tinha, por causa da sua convicção, ele ia conseguir derrotar o nome de Jesus e conseguiria acabar com aqueles que estavam seguindo Jesus. Mas não. Depois nós vamos ver as exclamações que Saulo, convertido, ele vira Paulo, né? As exclamações que ele faz a respeito de Jesus, o Nazareno, a quem ele perseguiu. Amém?